Vamos então continuar o capítulo 31. Nós estávamos vendo aqui na primeira parte o Mário Silva encantado ali com a Antonina, achando que a conhecia de algum lugar e indo com ela para casa, levando ela para casa junto com a Lisbela que estava doente. O médico diagnosticou ela ali com pneumonia. Lá a Antonina colocou a Lisbela na cama, né? E aí a Antonina se prepara para fazer o evangelho no lar. Aí nós vemos que ela convida o Mário para participar do evangelho no lar. O Mário está ali encantado com ela, encantado com as crianças encantadas com ele, e a Antonina também se interessando pelo Mário. Vamos lembrar que o Mário foi Esteves na encarnação passada e que o Esteves se apaixonou pela Lola e a Lola se apaixonou por ele, né? Vamos lembrar, né, a história que nós vimos aqui no começo. Então, por isso que ele está sentindo essa atração por ela e está a Lola também sentindo essa atração por ele, e eles têm acertos, né? Eles têm a história deles ali para ser resolvida. Então vamos ver aqui que nesse evangelho no lar, é a primeira vez que o Mário Silva vai fazer um evangelho no lar. A Antonina pede para o filho fazer a oração e ela pede depois para que o Mário abra o evangelho. Vamos ver aqui. Palavras do André. Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto, né? O Mário Silva concordou de pronto em fazer o evangelho com eles. A reunião essa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina e, de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. Henrique, filho de Antonina. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente, com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida. E logo após, abeirar-se de Silva, que lhe recebeu as irradiações. Quem abrirá o livro? Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Certamente nosso amigo nos fará essa honra, disse a genitora, indicando a enfermeira. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo, na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que seja encerrado na prisão. A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos, que de modo ingênuo se reportaram às experiências de escola, afirmando que sim, sempre adquiriram a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Então nós vemos aqui as crianças colocando como elas desculpam os companheiros de escola, né? As crianças colocando ali como elas faziam. E aí nós vamos ver o André continuando aqui o seu parecer. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento.
Mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Haroldo, indagou a genitora de olhos brilhantes, como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou sem pestanejar. Mãezinha, a senhora nos ensinou a conservar um inimigo em nosso caminho, é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada. Falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar o ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Vemos aqui o Mário Silva ouvindo essas palavras acerca da reconciliação com os inimigos. Ele começa a se lembrar de Zulmira e Amaro, que são pessoas por quem ele tem tanta raiva, tanto ódio, né? E ele começa a pensar nesse ódio, a pensar nessa raiva e na dificuldade que ele tem em perdoá-los. Então vamos ver aqui os pensamentos de Mário Silva, o André descrevendo esses pensamentos. Odiava-os sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Aí ele pergunta para ela se ela julga que temos que perdoar, que temos que ser indulgentes com todos aqueles que nós consideramos nossos inimigos. Aí nós vamos ver aqui as palavras da Antonina, que ela percebe que realmente alguma coisa incomodava o Mário Silva. Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Perguntou Mário Silva a ela. Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se, e obtemperou. Enquanto há sofrimentos morais quase intoleráveis, entretanto, a oração é o remédio eficaz
de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então o caminho de reajuste surgirá em nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos da nossa vida. Então a Antonina coloca aqui a oração. A oração é o primeiro caminho e o principal para que nós possamos encontrar o caminho do entendimento, o caminho do perdão, para que nós possamos conviver com aqueles que são nossos desafetos. Lembrando das palavras de Jesus, né? Nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto estamos caminhando com Ele. Por quê? Porque quando nós nos reconciliamos aqui, neste plano, quando nós estamos com a nossa memória apagada, essa reconciliação tem peso 2. Isso faz com que a gente se sinta muito melhor e que as coisas comecem a melhorar para nós. Porque reconciliar com os nossos inimigos no plano espiritual não tem o mesmo peso. Porque lá nós temos lembrança, nós lá sabemos quem esses inimigos foram, o que aconteceu e a dívida que nós temos para com eles. Vamos lembrar que o Amaro conta para o Clarencio e para o André que ele se encontra com a Lina no plano espiritual, que hoje é a Zulmira, se encontra com o Júlio no plano espiritual, que agora continua como Júlio, e ele promete no plano espiritual ajudá-los e se reconciliar com eles e ajudá-los a crescer. Então vamos ver o Armando, né, que hoje é Amaro, né, reencarnando, assumindo a Zulmira como esposa e assumindo o Júlio de novo junto a eles. E vamos ver o Esteves reencarnando aqui como Mário Silva, se reencontrando com a Lola, agora como Antonina, se refazendo porque a Lola abandonou marido e filho naquela encarnação, agora ela com 4 filhos, um desencarna, ela está com 3 aqui, foi abandonada pelo marido. Vamos ver aqui nesse capítulo que ela conta ao Mário Silva que o marido desencarnou em cidade próxima, ela recebeu a notícia, né, que ela agora é viúva, então ela está se recuperando, criando esses filhos, e esse reencontro dela com o Mário, com essas 3 crianças, para que todos eles possam ali se recompor, se perdoar, aprender, crescer e se melhorar. Vamos continuar aprendendo aqui, junto a esse Evangelho no Lar, junto com esses personagens,